Então, pessoal, hoje vamos resolver uma questão que foi solicitada por uma aluna do nosso curso, tá? Essa questão trata sobre regime de competência. E essa questão é uma questão da banca FGV. Aí a questão diz o seguinte: em janeiro de 2015, uma empresa de auditoria contábil foi contratada para prestar um serviço da companhia X por 60 mil. Então, o serviço foi contratado, pessoal, por 60 mil, em janeiro de 2015. O serviço começou a ser prestado no início de fevereiro de 2015 e concluído no final de abril do mesmo ano, quando o parecer final foi entregue. O pagamento foi feito em duas parcelas iguais, a primeira em fevereiro e a segunda em maio de 2015. De acordo com o regime de competência, a questão que é o regime de competência, assinava a opção que indica a correta contabilização da receita desse serviço. Então, pessoal, como ele trata do regime de competência, o que é que você vai fazer? Você vai verificar o fato gerador. O que é o fato gerador? O fato gerador é quando ele começa a executar o serviço, tá certo? Aí eu fiz aqui um esqueminha, pessoal, que eu acho que ficou muito bacana aqui para a gente entender, tá certo? Então vamos lá, ó. Observe que o contrato foi assinado em janeiro de 2015. Então, aqui, ó, em janeiro, tá? Em janeiro, ele assinou o contrato, ó, pessoal. Em janeiro assinou o contrato, tá certo? Aí ele diz assim, ó, o serviço começou a ser prestado em fevereiro e terminou em abril. Então, pessoal, ó, em fevereiro ele começou o serviço e terminou em abril, ó. Tá aqui, ó. Começou o serviço, tá certo? Continuou o serviço em março e terminou o serviço em abril. Aí ainda a questão diz, ó, quando o parecer final foi entregue. O pagamento foi feito em duas parcelas iguais, a primeira em fevereiro e a segunda em maio. E aqui, pessoal, nós temos o pagamento, ó. Ele fez um pagamento em fevereiro, tá? Ó, fez o pagamento em fevereiro e fez um pagamento em maio. Pessoal, quando você vai contabilizar uma receita e é de serviço, você vai fazer proporcionalmente aos meses trabalhados. Observe o seguinte, ó, que ele começou o serviço em fevereiro, ó. Fevereiro, ele iniciou o serviço. Se ele tivesse terminado em fevereiro, pessoal, eu ia contabilizar a receita todinha em fevereiro. Mas ele não terminou em fevereiro, só terminou em abril, correto? Se ele tivesse terminado em março, ó, eu ia contabilizar 60 mil em 2 meses. Mas como ele terminou em abril, pessoal, então eu contabilizo a receita pelo regime de competência, tá certo? Eu contabilizo essa receita pelo regime de competência nesses 3 meses, ó. Nesses 3 meses aqui, ó. Tá certo? E observe que essa contabilização é proporcionalmente, foi 60 mil, ó. 60 mil eu vou dividir em quantas vezes? Vou dividir em três, ó. Então, ficou 20 mil em fevereiro, 20 mil em março e 20 mil em abril, tá certo? Então, foi isto aqui que aconteceu, pessoal. Eu venho aqui na questão, ó, ele pergunta, de acordo com o regime de competência, assinale a opção que indica a correta contabilização desse serviço. Em janeiro, a receita foi de 60 mil? Não. Em janeiro, pessoal, foi só assinado o contrato, correto? Em janeiro foi só assinado o contrato. Em fevereiro a receita foi 30 mil? Não, em fevereiro a receita foi 20 mil. A receita de fevereiro foi 20 mil, tá? Em março a receita foi 20 mil? É a nossa resposta aqui. Gabarito é a letra C. Em abril a receita foi 15 mil? Não. Em maio a receita foi 30 mil? Não. Agora, pessoal, observe que aqui foi o regime de competência, tá certo? Agora, se a questão tivesse perguntado pelo regime de caixa, pessoal, você ia fazer isso aqui, ó. Você pagou a metade em fevereiro e pagou a metade em maio. Então, se fosse pelo regime de caixa, ó, regime de caixa. O regime de caixa seria 30 mil em fevereiro e 30 mil em maio. Por quê? Porque foi dia 30 de maio, pessoal, foi quando você
entrou dinheiro ou saiu dinheiro da sua empresa. O regime de caixa quer saber isso, quando entra dinheiro e quando sai dinheiro, tá? E o regime de competência? O regime de competência quer saber se aconteceu o fato gerador. Nesse caso aqui, qual era o fato gerador? O serviço, tá certo? Então, aqui, voltando aqui para a nossa questão, pessoal, o nosso gabarito, a letra C, tá? Então é isto, pessoal. Curso de Contabilidade Professor Moreira, trabalhando 24 horas por dia para sua aprovação no exame de suficiência. Até a próxima!